Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast, A Moeda Imobiliária, para você entender o poder e a importância do seu imóvel, ou seja, da sua moeda imobiliária. Para você que quer saber mais como vender e como comprar o seu imóvel, aqui é o seu canal. Muito prazer, sou Silvio Scalia, o host desse podcast, com grandes personalidades do mundo imobiliário e hoje com uma grande referência para mim, na cidade de Uberlândia. O cara tem feito história. Você vai conhecer mais um pouco de Marcos Demarque, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Uberlândia, empresário do setor de construção da Hausa Construtora, casado com a Gislene e pai da Bela. Filho do renomado arquiteto Luiz Márcio, que já esteve aqui e o podcast está aí para você assistir. Atua no desenvolvimento imobiliário de empreendimentos em Uberlândia e região e é apaixonado pelo que faz na sua profissão, engenheiro civil. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Silvinho. Valeu. Valeu demais. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Suas primeiras palavras aqui no nosso podcast, A Moeda Imobiliária, cara. Espetacular estar aqui contigo. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui. Esse projeto que você está fazendo é maravilhoso. Cara, você está mudando a história da nossa região aqui, do nosso mercado imobiliário. Cara, obrigado. E você faz parte disso, Marquinhos. Você faz parte disso. Seu pai esteve aqui. Seu pai, cara, um dos melhores podcasts que eu já tive. Eu conheci o seu pai de nome, mas quando eu sentei aqui, eu vi que ele é um extraterrestre, velho. E que massa! Diferente, né? Diferente dos iguais. Diferente de tudo. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado, prazer é meu. E já fica a ideia no podcast 6.2, cara, pra gente falar da briga do arquiteto e do engenheiro, pra gente Aceito o desafio. Onde que tá feito o negócio. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, prazer é meu. Muito bem-vindo mesmo. Estamos aqui para contribuir, para somar. E vamos lá. Marquinhos, para todos que estão aqui, cara, eu sempre faço perguntas para que a gente desenvolva e entenda como funciona a sua vida, para que as pessoas te conheçam, para que daqui saia bons fluidos, bons negócios. E uma pergunta, talvez a mais fácil. Claro. Quem é Marcos Vinícius Demarque? Bom, essa é fácil de responder. Eu sou um cara que sou apaixonado pelo que eu faço. Literalmente, eu posso dizer e afirmar que eu me encontrei na minha profissão. Legal, cara. Isso hoje em dia é um desafio, né? Que as pessoas enfrentam, né? Você gostar do que você faz. Porque eu sinto como se eu fosse um pai de cada obra. Porque a obra tem ela é um filho. Cada obra é um filho, né? Velho. Então, eu sou um pai de cada obra ali. Então, eu vejo aquele filho nascer, crescer, né? Atingir seu ponto de maturação ali, até as pessoas entrarem e habitarem naquele imóvel. Então, isso me faz ser apaixonado pelo mercado de construção, pelo que eu faço hoje, né? Legal. Eu comecei muito pequeno ali, com 12 para 13 anos. Meu pai me convidou para aprender o software ali, AutoCAD R14, eu não sei para quem lembra aí, para quem está assistindo aí, se alguém já trabalhou com isso. Foi o primeiro software que eu aprendi. E ali eu comecei nos primórdios ali da arquitetura. Eu comecei, na verdade, foi trabalhando com arquitetura, né? Meu pai, ele me deu, para mim, eu acho que é um dos melhores presentes, né, que um pai pode dar para um filho, que é uma profissão. Opa! É um legado, é um ensinamento, né? Então, assim, desde pequeno, remunerado, eu tinha salário. Que massa. Ali, exato. Então, meu pai me deu uma profissão, né? Eu vou falar mais um pouco disso aí, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço, porque eu comecei desde pequeno ali com ele, nos primeiros passos ali dessa profissão de arquitetura. Massa. Marquinhos, o que você... Hoje, quando eu falo de mundo imobiliário, eu estou falando do mercado que é genitor de um imóvel, ou seja, a nossa moeda imobiliária. O que antes de entrar nesse mercado, você acabou de falar um pouco sobre quando você começou com o seu pai, mas o que você fazia antes da engenharia civil? Então, como eu te falei, eu praticamente nasci nesse mercado, né? Eu comentei contigo, meu avô era armador de construção civil e trabalhava com ponte, né? Armando essas pontes aí, fez muitas pontes aí em Minas Gerais. Meu pai é arquiteto, você já esteve aqui, conheceu um pouco da história dele, fantástico. Né? Eu sou fã número 1. Eu sou o 2, então. Não sei se existe isso, mas o cara é diferente. Eu sou fã número 1, meu pai como se diz, né? Meu parceiro, meu amigo, é um cara que a gente conversa muito, né? Aprende muito um com o outro, né? A gente está sempre estudando junto, algo que eu herdei do meu pai, a literatura, a gente gosta muito de ler.
ler bastante. E ler não só sobre o que a gente faz, né? Leituras alternativas, né? Sim. Então, a partir disso, Silvio, eu entrei ali como, vamos dizer assim, um menor aprendiz. Com né? seu pai? Com meu qual, pai. Qual idade, qual tempo? Ali como de que 12 foi? para 13 anos, né? Eu fazia o contraturno da escola e meu pai me chamou para trabalhar com ele, assim, remunerado. Eu tinha Seu meu... pai já tinha escritório? Já tinha escritório, já atuava ali. E aí eu fui aprender, né? O software ali, ajudar ele com a parte de projetos. Nisso que eu comecei com ele, eu fui até os 17 anos, onde eu fiz a escolha pela profissão. Só que o meu raciocínio ele é mais analítico. Eu sou Sim. mais lógico no pensamento, né? Sim. Eu não tenho aquele dom ali que você viu De desenhar, de né, criativo. E assim, a cabeça do arquiteto, da pessoa que tem a criatividade é diferente. O né? arquiteto tá mais no alfa, né, cara? Você tá ali no Ele beta tá- e no gama. Exato. Então, meu raciocínio é lógico, eu sou um excelente resolvedor de problemas. Então, Legal. isso me guiou para a decisão de fazer engenharia civil. Como meu pai era um empresário, né, uma pessoa assim que cuidava ali do seu escritório, das suas coisas, desde o período da faculdade, eu comecei a empreender. Eu comecei a fazer alguns trabalhos ali voltados para a área da construção. Eu fazia levantamento cadastral de construção. Por exemplo, você tem uma construção que não tinha projeto. E aí eu montei uma empresa que fazia isso. Então eu Legal, ia cara. estudando na faculdade e fazia esse levantamento cadastral. Ia lá, media com treino, né, e tudo. E levava para o computador, desenhava. Então era Entregava. um extra que eu fazia, além de trabalhar no escritório, que eu continuei trabalhando ainda. Né, no escritório lá com Você meu pai. começou a faculdade de engenharia Engenharia civil aqui na UF. aos 17. 17 anos, isso. Você tá com quantos anos, meu Eu tô irmão? com 33. Nossa, puta que pariu. Eu tô... Tem um tempinho. Tem muita coisa pra aprender nesse mercado como vocês. Aí, aos 17, engenharia civil, UFO. Isso. Como que foi... E quem, apesar do seu pai, pra mim é Sim, claro, sim. sua O referência... gatilho, né? Quem foi a referência? Que você também falou que é um Aham. cara mais analítico, Sim. tem tudo a ver com a engenharia, cálculo, número. Mas como que você decidiu e o porquê? Deixa eu Sim. melhorar a pergunta. Como você decidiu? Qual foi o sentimento que você teve? Sim. E como que você decidiu entrar na engenharia? Perfeito. No terceiro período de engenharia, Silvio, a gente fazia aula de materiais. E um professor nosso, um professor muito querido, ele mostrou pra gente um dado que no Brasil, naquela época, hoje eu acho que é um pouco menos, mas ainda é próximo disso, 80% das obras brasileiras estavam na mão da informalidade. Caramba. Apenas 20% das obras eram com construtoras, com engenheiros, com Você pessoas tem com assistência esse dado técnica. de hoje, irmão? Eu posso pegar para você atualizado, mas nós estamos falando aí de 2011, alguma coisa assim. Então, cara, aquilo Não ali, deve tá naquele tão dia, eu me diferente. lembro disso como se fosse hoje. Naquele dia veio um clique na minha cabeça. Eu falei, cara, existe, então, um monte de gente que precisa de uma assessoria especializada, de uma construtora, de um engenheiro. Então, assim, aquilo ali me fez despertar, né? Eu trabalhava já com arquitetura, Sim. eu tinha uma leitura de projetos muito boa, né? Depois tem Sim. até uma história de projetos do meu primeiro semestre, que eu fiz um projeto lá na mão e o professor não... Ó, Tá aí. causa. O professor não quis aprovar meu projeto porque ele achou que eu tinha pagado alguém para fazer, mas como eu trabalhava com isso, Você sabia. eu já sabia. Então, assim, mas aquela aula de materiais de construção, meu professor trouxe esse dado, esse insight, isso me fez despertar. Então, naquele dia, eu pensei, falei, cara, eu vou abrir uma construtora e eu vou abraçar esse mercado da informalidade. Vou convencer essas pessoas de que é muito melhor você ter um engenheiro, um acompanhamento técnico, uma garantia, e é isso que eu faço até hoje. Até massa. hoje, eu convenço os meus clientes, né, na hora de vender, que eu não vendo obras, eu costumo dizer que eu vendo paz de espírito. Nada vale essa tranquilidade, né, meu irmão? Cara, porque obra, Silvio, é uma coisa tão complexa. A gente lida com mais de 1000 itens. Quando você pensa assim no escopo de trabalho, né, desde da base até o acabamento, cara, é um complexo, é uma teia, né? Então, se você não tiver um profissional, uma empresa especializada de fato, que consiga te assessorar do início da concepção do projeto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, até a entrega e o pós-obra. Porque existem poucas construtoras que te dão assistência pós-obra. Sim. De fato, que vão lá, te dão assistência, que vê, porque isso é uma obrigação, né, Sim. das construtoras. Então, eu decidi abraçar esse mercado e entregar um serviço diferenciado nesse aspecto. Massa. E aí, beleza, mas uma pergunta dentro dessa. Você já entendia
quando você estava com seu pai, que existia... Que você, indo para engenharia civil, você estava no mesmo mercado dele ou não? Sim. Para mim, eu tenho a mesma visão que você. Show. Quando você começou o seu projeto. Eu enxergo o mercado como um todo. Como uma cadeia. Boa. Né? Assim, a gente tem o BBB da construção, né? Que a gente tem os builders, a gente tem os brokers e a gente tem os buyers. Massa. Ok? Sim. O broker, para mim, ele é o eixo central. Ele é o eixo que faz a conexão. Que faz a costura. Arquiteto, construtor, engenheiro, todo mundo que está ali na concepção incorporadora está ali nos builders, né? Uhum. São aquelas pessoas que constroem, né? Então, justamente é isso que eu estou, né? Estou inserido nesse processo de concepção e construção, onde eu assessoro meus clientes não apenas na construção, mas também na concepção do projeto. Por causa dessa visão, desse background de arquitetura, eu consigo ter uma visão mais ampla do todo. E muitas vezes chegam para mim projetos, a gente trabalha com N arquitetos aí, mas chegam projetos, cara, que assim, como eu tenho uma leitura um pouco mais apurada, eu viro para a pessoa e falo assim, cara, você me permite fazer algumas considerações aqui? Porque eu quero ajudar você a economizar, eu quero ajudar você a não ter problema, eu quero ajudar você a ter uma construção mais otimizada. Cara, e são coisas tão simples, né? Que a gente analisa de iluminação, ventilação, cruzada, que está na área de arquitetura, seria obrigação do profissional ter, mas eu não dou conta de fazer um negócio errado, percebe? É igual seu pai falou. Não mostrar pro cliente. Seu pai falou, eu bati na tecla aqui e falei para ele que, cara, desculpa, mas a minha percepção, holisticamente, analisando o mercado com 2 anos, erro de projeto é culpa do arquiteto. Uhum. Erro de projeto é culpa do arquiteto. Aí seu pai veio com uma coisa que... Cara, eu falei, puta, velho, esse cara tá 20 anos na minha frente. Mas que bom que eu tô podendo conversar com ele. Ele falou assim, Silvinho, existe quem faz projeto e existe quem faz serviço. Correto. Então, quem faz serviço e não pensa num projeto, analisando o lado de vocês e do arquiteto, cara, faz todo sentido fazer de qualquer jeito só para pegar o dinheiro. É isso aí. Então, você deve chegar muita gente assim, você. Voltando à pergunta. Você tava lá com 3 semanas, no terceiro semestre, mas... Além do seu pai, teve alguma inspiração para que você entrasse nesse mercado? Ou você já imaginou costurando o mundo imobiliário para estar ao lado do seu pai? Na verdade, existia uma demanda também, porque vários clientes chegavam lá e falavam assim, você não tem uma solução completa para mim? Cara, você tá me vendendo o projeto, mas quem vai construir? Não entende? Saquei. Então, nasceu ali uma ideia, uma collab, vamos dizer assim, natural, de pai e filho, né? Obviamente tudo com muito respeito, tudo porque eu tenho que entregar resultado. Não é porque ele está me indicando ou vice-versa também, porque eu também indico ele, né? E outros profissionais também competentes, que eu acredito muito. Lógico. Mas nasceu ali uma demanda natural. E aí os meus primeiros projetos que eu construí, de fato, vieram do escritório dele. Então já tinha uma demanda ali. Então, depois daquele start meu, aquele despertar... E que é o tal da indicação, né, velho? Claro, relacionamento, né? Mas aí eu tive que provar meu nome. Aí eu tive que entregar meu resultado. Mostrar para os clientes, mostrar a qualidade e tudo mais, né? Mas nesse mundo que eu atuo, cara, a indicação é fundamental. E uma das coisas que eu falo, que o corretor nesse processo, que você comentou do processo de respeito, que a gente tem que ter um com o outro, o corretor, quando ele faz uma negociação... Talvez ele seja um dos braços mais importantes, porque na mão dele vai vir indicação. Sem dúvida. Na mão dele vai sair diretamente e indiretamente pessoas que vão contribuir com o imóvel. Sem dúvida. Na engenharia a gente tem uma coisa interessante que se chama retroalimentação, um processo de reengenharia. O que é isso? É eu ir lá na ponta da linha e ver o que deu errado, e aí eu vou iterar esse processo. E cada vez que eu itero esse processo, ele se torna um processo melhor do que a versão anterior. Olha aí. Ok? Um processo de reengenharia, a gente está retroalimentando. Quando a gente construiu, eu já construí algumas casas para vender, o que eu fiz? Eu peguei os melhores corretores de alto padrão de Uberlândia, marquei um café, falei, cara, vem cá. O que é a demanda dos clientes? O que o cliente sente falta quando você vai levar ele numa casa? Eu escutei tanta coisa legal, cara, tanta coisa produtiva. Um exemplo tão simples. Cara, toda casa de alto padrão tem que ter um banheiro exclusivo da funcionária. Eu falei, nossa, que interessante, cara. Por quê? Ele falou, não, porque senão ela vai pendurar no lavabo.
Ela vai pegar as coisas normal. Isso é o dia a dia da casa. Sim. E aí a pessoa vai receber uma pessoa na casa, as coisas da funcionária tá lá, ela tem que ir lá e tirar. Ô, Marcos, isso valoriza a funcionária, a colaboradora, você dá um espaço exclusivo para ela de vestiário. Uma coisa simples, cara, um banheirinho pequenininho. Mas é uma dica muito valiosa. Opa! Pro dia a dia da casa. Aí eu fiz esse processo e foi muito legal. Por quê? Porque as duas casas foram medidas muito rápido. Projeto bem feito, a venda é mais rápida, cara. Não tem Demais. jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Marquinhos, então assim, você entrou no mundo da engenharia, vamos falar assim, no mercado de engenharia, analisando o mercado, Sim. entendendo que existia Potencial e que talvez no projeto, na empresa do seu pai, tinha essa demanda Sim. que estava sendo coberta por outras pessoas que Sim. você poderia abraçá-la. Sim. Essa foi a ideia. Massa. E pensando melhor, qual foi o sentimento que você falou assim, cara, que massa, eu vou poder estar do lado do meu pai? O que você sentiu entrando para engenharia? Sim. Qual que foi, assim, que eu imagino que deve ter tido dificuldade pra caramba também, Demais, normal. demais. Qual que foi essa pegada? Qual foi o sentimento? Cara, será que eu vou conseguir? Não, como que foi? É um processo, né? Assim, esse começo é difícil. A gente tem, assim, um processo, uma trajetória, né? Desafio. Aí você tem, cara, N problemas, né? Sempre, construção civil sempre tem problema. É um mercado Normal. que, cara, e a gente serve para isso. A gente serve para administrar problema. Isso aí. O cara tá contratando a empresa é para isso. A pessoa Sim. que não gosta de problema não entra na construção. Simplesmente isso. Não mexe com engenharia, não. Porque nós somos exímios resolvedores de problema. E aí, na nossa empresa, a gente tem um ditado lá que a gente chama problema de oportunidade. Nos treinamentos, todo problema é uma oportunidade que você tem de resolver, de mostrar uma solução. Então, assim, até a palavra problema é ruim, né? Então, a pessoa me liga, alguém me liga, os meninos lá, a coordenação, fala assim, cara, encontrei uma oportunidade aqui. Oportunidade. Você já sabe que é é uma pra bomba, gente, mas né? vai resolver. Mas isso me fez, cada vez mais, ser apaixonado pelo que eu faço. Sim. Por quê? Porque eu gosto de estudar. Então, eu gosto de me aprimorar. Então, eu descobri que sozinho também eu ia ficar batendo cabeça ali a vida inteira. E eu ia ficar fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. É aquilo Sim. que todo mundo fala, né? Aquela ditado popular. Não adianta você querer ter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. E aí eu quis crescer, eu quis expandir o meu leque, meu horizonte. Eu fiquei mais de 10 anos focado só em alto padrão. Somente no mercado de alto padrão. Só que chegou um determinado momento que eu comecei a abrir meus olhos para outro mercado, o mercado de imóveis comerciais. Legal, hein? Mercado de imóvel de renda. É uma das coisas que é um dos focos meu hoje. Mercado de imóvel de renda é uma coisa fantástica. É um mercado de gente grande. É uma coisa muito legal. Eu tenho 2 clientes grandes que procura, Sim. fala assim, achou Sim. com retorno, traz para mim. Sim. E nós somos grandes resolvedores de dores. Todo negócio, ele surge de uma dor que a pessoa tem. O cara não tem tempo de administrar a obra dele, ele faz o quê? Contrata uma construtora que faz isso. E o cara de corporativo, comercial, institucional, o cara que quer renda, né, imóvel para alocação, seja ele residencial, seja ele comercial, ele quer resultado também. E ele não tem tempo. Não tem. E eu sou um cara muito apaixonado pelo mercado financeiro. Legal, Eu cara. gosto demais, gosto muito de estudar e tudo mais. E o imóvel de renda, ele tem um comportamento muito parecido como um ativo financeiro, de forma mais profissional. Sim. A pessoa que tem uma certa experiência no mercado de imóvel para locação, é mais fácil de você colocar na cabeça dele como que ele está investindo, por que que ele está investindo, localização e uma série de outras coisas. Né? Sim, sim. Então, eu participei, né, desse mercado fiquei só no alto padrão, vamos dizer assim, exclusivamente mais de 10 anos. 10 anos, cara, que massa. Só que nos últimos 4 anos é que eu vim fazendo essa migração. E aí, estudando várias coisas. Minha esposa, eu comentei contigo, ela fez parte do doutorado dela nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir para lá. E eu aproveitei porque eu ficava visitando ela, né? Foram 6 meses que ela ficou lá e eu ficava indo e voltando, né? Sim. A gente já era casado e tudo. E aí, nesses dias que eu ficava lá, ela estava estudando e eu falava assim, cara, eu vou fazer o quê? Eu ficava estudando o mercado imobiliário americano. Que massa. Porque eu falava assim, cara, esses caras são profissionais. Pô. Eles estão há alguns anos luz na nossa frente. Se eu quiser aprender, eu preciso entender como que funciona. E aí eu ficava estudando, vendo as possibilidades e tudo mais. Isso me fez enxergar de uma outra maneira o meu mercado. E aí eu comecei a oferecer uma solução diferente. Ou seja, uma solução de inteligência imobiliária nessas construções.
Sim. Por quê? O que eu identifiquei conversando com essas pessoas e com alguns corretores? Muitas vezes a pessoa tem o terreno, ela tem o capital para construir, mas ele não sabe o que ele vai fazer. E ele fica muito de opinião. O que você acha que eu faço aqui? Você acha que eu faço o que aqui para alugar? Você já caiu numa conversa dessa, não caiu? Nossa senhora, que barulho. Ah, eu faço aqui umas 10 salinhas? Eu faço aqui uma loja grande? Eu faço uma loja pequena? Percebe? E uma coisa que eu falo muito sobre isso, Marquinhos, é que esse mundo nosso, todo mundo sabe um pouco, né, velho? Todo mundo. Aí você fala com um amigo, com um Sim. vizinho, com um primo, com um Sim. tio, com um vô, que nunca teve, que nunca fez. É o que eu falo, cara. Até comentei com o Jefferson no nosso último podcast. A gente tem que tomar cuidado, você que quer construir algo, você que está pensando na sua moeda imobiliária, conversar com pessoas que estão no mercado. O Marquinhos mexe com isso. Não é o seu vizinho que uma vez construiu algo. Não. Então, assim, quando você for ver, procura um profissional igual o Marcos, que tem consciência e condição de te ajudar a não ser uma opinião, Sim. mas sim um fato relevante que ele vai te provar por A mais B que o que Sim. você pode fazer e como você pode fazer. É um grande desafio que nós temos. Sim. Você tem, eu tenho. Porque uma pessoa que vai comprar um imóvel, falando do meu lado agora, ele vai comprar, Marquinhos, ele vai conversar com todo mundo antes. Correto. E ele não foca em quem está vivendo o mercado, que são os corretores profissionais. Sim. Igual no caso de vocês. Não tem sentido nenhum você não procurar quem não tá. É o tal do skin the game, né, cara? Você Sim. ensina o que você sabe. Você sabe. Você tem um track record ali, um histórico, né? Você já passou por aquilo Você já ali, passou. né? Então é a dica para você que quer construir. Cara, procura quem sabe. Vê o resultado. Marquinhos tem a Hausa, e eu quero que você fale sobre ela agora, Sim. sobre o seu projeto de empresa. Sim. O que é a Hausa, como que vocês começaram, como que tá, onde vocês Sim. querem chegar. Sim. Me conta um pouco mais do seu projeto. Perfeito. Então, a Hausa, ela é a nossa construtora, né? Que em 2021 a gente fez um rebranding da empresa. Ela era Demarc, que é o meu sobrenome, exato. Lembro. Só que aí Demarc ficava muito ligado à minha pessoa, né? Tudo eu, aquele negócio. Aí, através de uma consultoria corporativa que eu te contei, Sim. a gente entendeu, né? Por essa Um rebrand mesmo. rebrand, né? Perdi É. a palavra aqui, mas é isso, né? E aí nasceu a Hausa Construtora, né? Uma empresa de prestação de serviço especializada, né? Aonde eu já estava nesse processo do shift, de sair um pouco. A gente ainda tem algumas operações Que no alto depende, padrão, normal. Sempre foi o carro-chefe nosso. Então, sempre, toda hora chega uma demanda. Cara, tem uma casa de alto padrão aqui. A gente já construiu casa de 1.000 metros quadrados. Nossa. meu Deus. Então, isso Que aí a gente massa. entende. Isso, de fato, a gente tem um Sim. histórico em cima disso. E aí nasceu esse projeto, né, das questões comerciais e imóvel de renda. Mas por quê? Que eu vou resgatar um pouco daquele insight meu que eu tive lá na Califórnia, em São Francisco, Sim. aonde eu vi que o business imóvel, ele é de fato um negócio para quem mexe com isso. Então, tudo que você imaginasse, o que a gente está caminhando justamente para isso, essa mobilidade, né? O Bauman, ele tem lá a modernidade líquida, né? Que é justamente essa geração nossa, agora que as relações nossas estão muito mais líquidas, elas estão muito mais efêmeras, né? Sim. Usando uma palavra bonita aqui. Né? Mas isso é um processo natural de todo o crescimento e de todo o progresso de grandes centros urbanos, de metrópoles. Então, de 10 anos para cá, está tendo esse movimento aqui no Brasil. O que aconteceu agora? Esses dias para trás, o CEO da Brookfield, ele anunciou que eles fizeram uma parceria com o grupo MRV. E aí, eles estão investindo em prédios exclusivamente para locação. Olha. Ou seja, hoje, os relacionamentos das pessoas estão mudando muito rápido. Né? Pessoas casando, divorciando, filho, cara, mobilidade. Família brasileira está diminuindo. Mobilidade, as pessoas estão buscando mobilidade. E aí, eles fizeram uma parceria com a MRV. A MRV está construindo um portfólio de imóveis da Brookfield, justamente para isso, 100% para locação. E sabe quantos que estão alugados? Todos. Olha aí, cara. Todos que eles já construíram, está 100% alugado. Eles trabalham na média alta. Médio Sim. alto, exato. Então, esse é o movimento natural das coisas que está acontecendo aqui. Então, o nosso objetivo hoje, voltando à sua pergunta, né, da Hausa, é justamente oferecer soluções, né, de construção para quem quer renda. E aí eu vou fazer um adendo aqui. O que é imóvel de renda hoje? Boa, Silvio? boa. Imóvel de renda está muito ligado à liberdade financeira. Eu vou te contar um caso, né, que para mim é muito legal, do meu sogro. Meu sogro, ele
Cara, ele conta essa história várias vezes e eu acho maravilhoso toda vez que ele conta. Tem um imóvel da família deles que o pai dele comprou, adquiriu há 50 anos atrás. E esse imóvel fala com os filhos até hoje. O amor do pai deles, olha pra você ver que interessante, massa, cara. A inteligência do pai deles, cara, é um imóvel que tem localizado na Betânia, lá em Belo Horizonte. Eu fui lá, tive lá, conheci. Tem 8 lojas nesse imóvel. Todas elas alugadas, num lugar extremamente valorizado, que cresceu, na época não era nada. Aquela coisa, né? Tudo era mato. Ok? Todos começaram Mas que assim, eles são 8 filhos. Recentemente, uma das irmãs faleceu, mas, cara, 8 famílias recebem renda desse imóvel até hoje. Que massa, Os 8 irmãos. E uma renda significativa. Imagine. Então, cara, isso é muito interessante. E aí eu fui estudar esse mercado e fui entender. Né? Quando eu fui estudar old money, né? Sucessão familiar, o que as grandes famílias, o que os grandes grupos de sucesso, eles fazem para ter sucessão, né? Para as próximas gerações. Cara, parte, não toda, mas parte do portfólio deles está atrelado a investimento imobiliário. Em especial, investimento imobiliário que gera renda. De alguma maneira. Porque senão é só um patrimônio ali, né? Tá ali, tem uma despesa, ok, pode valorizar. É um tipo diferente de investimento, tá? Eu estou aqui para advogar em prol do imóvel que te gera renda. E que eu acho fascinante. Porque você pode ter uma trajetória no mercado imobiliário ou em qualquer outro ramo, você médico, você advogado, você teve certo sucesso no que você faz. E você quer transmitir parte desse sucesso para seus filhos, mas você não sabe o que seus filhos vão fazer. Você fala assim, cara, meus filhos vão mexer com futebol, vai mexer com qualquer outra coisa. E é normal, né? Porque hoje as pessoas têm essa liberdade de tudo. Mas, cara, você quer passar parte dessa segurança financeira para eles. E aí? Uma das melhores maneiras de você fazer isso é através de um imóvel de renda. Um imóvel de renda que seja legal, né? Que seja feito de forma inteligente, que seja bem localizado, que tenha um projeto bom. Né? Então, tem várias maneiras de você fazer isso. E aí eu entrei, comecei a atender alguns grandes grupos aqui de Uberlândia. Legal. Né? Através do network, através das conexões. Comecei a gerar um histórico em cima disso e adquirir um know-how. Então, hoje, parte das soluções que a Hausa faz é justamente atender esses grandes grupos que a gente tem aqui em Uberlândia, grandes empresas, grandes empresários, pessoas que são do ramo e que continuamente investem nisso. Isso é uma bola de neve. A pessoa começa a investir, acabou, aquilo vira um business, e aí eu tenho pessoas que a gente atende que são especializadas em construção de supermercados. Então, hoje o que nós fazemos é isso, é viabilizar essas soluções para essas empresas e gradativamente a gente está colocando um pezinho nesse mercado também. Porque eu comecei a olhar lá na frente, eu já comecei a pensar na minha filha. Lá na frente, eu vou deixar para a Bela? O que eu vou deixar, né, no futuro, para as futuras gerações, né? Como que os meus investimentos, os meus negócios vão falar com eles, né? Por 1 ou 2 gerações para frente, né? Cara, e faz 100% de sentido, né, meu irmão? Eu vejo que a Hausa tá com grandes projetos aqui em Uberlândia. Sim. Tem algum projeto da Hausa que, assim, você poderia contar de uma experiência boa relacionada ao que você falou sobre renda, que o cliente ficou satisfeito? Sim. Tem algum case assim que você fala assim, cara, isso aqui foi muito legal e... Sim. O que seria? Tem dois. Um que está em construção, vai entregar agora em junho de 25, que é o Grand Boulevard. É uma obra que a gente está fazendo ali na Landscape. Ah, na Landscape. Na Landscape. É um projeto bem legal, de um grupo grande aqui de Uberlândia. Pode falar? Não sei. Pode, à vontade. Da Miramontes. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Luizinho. Exato. Gente boa, né? Pessoal muito bacana. E quero convidados, cara. Quero convidados. Já fica o convite aí, né? Luiz e o... José Luiz. O Rodrigo e o Thiago. E o Rodrigo e o Thiago. Exato. São pessoas... Vocês já estão convidados, cara. Pessoas boníssimas. E assim, eu faço questão. Acho que o José Luiz é um cara águia. Né? É um cara aqui de Uberlândia. E assim, louco, que já investe nisso há muitos anos. Né? Nós conseguimos construir aquela parceria ali. A Hausa não é apenas a construtora, mas também é sócia no projeto. Então eu falei, cara, eu gostei tanto do projeto que eu não vou ser só a sua construtora, eu vou entrar para dentro. Legal, cara. Eu costumo dizer que eu falo pro cliente que eu gosto de jogar do lado dele. Sim. Percebe? Nós vamos jogar junto. Tal, eu vou brigar pelos preços e, enfim, é esse o tipo de solução que eu gosto. Então, esse é um case que está em construção, a gente desenvolveu ele do zero. Fizemos várias pesquisas de mercado, um monte de coisas. O lugar é fantástico. Índice de vagas por loja. A gente tem um índice de vagas por loja maior do que qualquer parte de Uberlândia. Porque são menos lojas e mais vagas. Então, uma coisa que a pessoa quer é estacionamento.
O americano tem um ditado que fala no park, no shop. Se eu não estaciono, eu não compro. Entende? Então, o estacionamento ele é vital. As vagas de veículo também um pouquinho maior. O pessoal ainda usa vagas de estacionamento no padrão in-call de mais de 40 anos. Isso é uma coisa que eu comento muito com meu pai. Né? Os arquitetos, fica uma dica para os arquitetos, e aumenta um pouco as vagas do seu estacionamento, facilita a manobra dos seus clientes. Cara, isso também é comodidade. Opa! Percebe? Total, cara. Seus clientes conseguem parar melhor. Hoje os carros quase todos são SUV, cara. São carros maiores, carros sedã. A gente ainda usa vaga padrão da época do Fusca, você acredita nisso? Olha isso, Não sabia não, cara. O padrão de vaga nosso é assim, tem 40 anos que a gente usa o mesmo padrão de vaga. Que isso. Então, por isso que você vai lá nos Estados Unidos, você fala assim, nossa, cara, que vaga legal. Porque o americano já percebeu isso, cara. São pequenos confortos que facilitam o seu dia a dia. Um outro case de sucesso Cara, deixa eu te falar, tô louco pra aquele negócio sair, que tá perto da minha casa, perto da sua também. Do lado. A gente já tem várias soluções lá no supermercado. Olha aí, cara. Né? Eu já vi alguns que faz falta ali pra aquela região. Faz falta. Então, um outro case que é muito legal é um imóvel que nós atendemos um cliente ali. Hoje ele está alugado ali para o grupo Prima Linha, que ele está ali na Nicomedes ali, na esquina ao lado do posto, né? O cliente chegou para a gente com um projeto e eu fiz aquela pergunta. Eu falei, você me permite fazer uma análise em cima do projeto que você tem? Ele falou, claro. E o projeto dele estava todo dividido. E aí era um monte de salinha, numa localização hiper nobre. Fantástica. Tinha várias salinhas ali, aí eu peguei, fiz um estudo, uma análise, mostrei para ele. Eu falei, olha, vamos fazer um imóvel só? Vamos fazer um imóvel único. Ah, mas é muito caro o aluguel e tal. Às vezes é difícil de achar empresa que paga. Eu falei, cara, vamos analisar o seguinte. Qual que é o volume diário de carros que passam pela Nicomedes? Nossa. Né? É gigantesco. Então, esse cara não está te pagando só aluguel. 50% do aluguel que está te pagando é fachada. É propaganda. Percebe? Então, eu fui lá. Total. Eu barateei a construção dele. A gente reduziu. Branding total ali, Reduziu. cara. Eu falei, cara, Todo salinha mundo de conhece. 60 metros quadrados ali numa localização A daquela. hora que você falou o nome, eu já fui lá. Exato. Então, não fazia sentido. A lógica... Mas eu fui conversar com o arquiteto também, com todo respeito. Eu não fico mudando o projeto das pessoas sem autorização. Eu tenho que jogar meu jogo. Aí eu fui no arquiteto, o arquiteto, não, porque foi uma orientação do cliente. Aí eu falei, mas quem te falou pra você fazer isso? Ah, porque alguém falou. Entende? Assim, não tinha um fundamento sólido, não tinha uma matemática escrita. Por que ele deveria fazer aquilo? Resultado, alugado em obra. Foi contrato fechado em obra. Assim como a maioria dos contratos que a gente tem feito. Quase todos que a gente está, já estão todos alugados. Eu estou para dizer, hoje 70% do que a gente está construindo já está tudo alugado em obra. A gente aluga na fase de obra. E só em região legal, né, velho? E junto com o mercado imobiliário. Eu gosto de ressaltar aqui, porque eu não faço isso sozinho. A gente tem várias conexões, várias parcerias. Uma coisa que eu primo muito, Silvio, é por a gente respeitar o mercado. Então, eu preciso do corretor imobiliário, eu preciso do trabalho dele. É o cara que traz, né? Então, eu defendo muito, sabe, a remuneração, a pessoa ser remunerada pelo trabalho que ela está desenvolvendo ali. E aí, eu impulsiono. Por quê? Porque eu estou fazendo meu cliente ganhar dinheiro. Exato. Eu estou ganhando dinheiro. Daqui a pouco ele vai querer construir de novo comigo. Recentemente, a gente está com um case aí do cliente que fechou com a gente. Menos de uma semana, ele já quis fechar outro contrato. Eu falei, não, cara, calma aí, como é que é isso? Terminar isso aqui. Né? Vamos começar o primeiro e tudo, mas o cliente sentiu tanta confiança no nosso trabalho, que é um trabalho de seriedade. A gente tem um limite também. Eu não gosto de trabalhar com muitas obras, porque é difícil de você fazer uma gestão. É um trabalho, querendo ou não, artesanal, de você fazer. Então é isso, cara. Assim, são esses dois cases que você pediu, assim, eu trouxe. Sim. Que eu vejo que são cases de sucesso mesmo. O imóvel alugado por um excelente aluguel. Cara, eu acho isso fantástico. Eu tenho clientes que vivem dessa renda. Que vivem dessa renda. Sim. E, igual você falou, nunca tinha pensado nessa visão do seu sogro, né, cara? O imóvel conversa com a família por gerações. É uma geração. Por geração, né, cara? Por gerações e tá lá. A família ainda, talvez não dependa só disso, mas tá lá para cobrir o que a família deixou 50 anos atrás. Tá lá. Cara, o imóvel... O aspecto geracional, ele é muito legal. Ele é muito importante, né? Assim, você
transmitir isso para uma próxima geração. E hoje tem vários lugares que estão em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, que, assim, às vezes qualquer pessoa poderia fazer um investimento nesse sentido, né? Sim. Porque às vezes o que acontece muito, Silvio, hoje? As pessoas são muito imediatistas. Sim. Né? A nossa geração é uma geração que não consegue ver o longo prazo. Exato. Né? Então, o mercado imobiliário, querendo ou não, ele exige isso. Exige. Ele exige que você tenha uma visão mínima, né? Pode ser que você venda em 6 meses, pode ser que você venda em 1 ano, mas né, nesse mercado específico aqui de renda, você tem que ter uma visão um pouquinho mais longa. Tem que ser. Tem que ser. E a moeda imobiliária, ela te dá Sim. proporções a longo prazo. Pode ser que em curto prazo dê certo, mas Sim. não pense assim. Mas quando ela vir em longo prazo também, meu irmão, ela vem e volta Vem. muito bem, né, cara? É interessante porque Falando imóvel, sobre a renda que você tinha comentado, né? O imóvel, todo imóvel, Silvio, ele é interessante, tipo assim, o pessoal fala, quem compra terra não erra e tal. Mas por que o imóvel tem isso? O imóvel tem uma característica fundamental que se chama reserva de valor. A reserva de valor, ela traz o imóvel como uma moeda fortíssima, né? Assim como você fala aqui sempre, mas uma moeda que se atualiza pela inflação. Hoje, se você virar para um jovem, talvez, né, sei lá, nos seus 20 e poucos anos, e falar assim, você quer um imóvel de 1 milhão ou você quer 1 milhão na sua mão? O cara fala, 1 milhão na minha mão. 1 milhão na minha mão. Só que essa moeda financeira corrente, moeda real, sei lá, qualquer uma aí que você quiser, ela não corrige a inflação. Exato. Ela não corrige a inflação. Você tem que fazer muito investimento, você tem que fazer muita coisa ali, mas a inflação come o seu patrimônio de uma maneira que você não consegue... Nossa, eu investi aqui, mas... Cara, você descontou a inflação do seu investimento? Ah, mas eu tirei 10% esse ano. Tá, mas ok, mas você descontou a inflação? Então, sim, o imóvel, assim, a grande questão é, se você vender o imóvel hoje, amanhã você já não compra pelo mesmo valor. Você já não compra. Ou seja, isso se chama reserva de valor, assim como ouro, assim como prata e assim como outros ativos que, ao longo do tempo, eles carregam valor. E uma coisa que eu falo sobre imóvel também, Marquinhos, entrando nessa seara que você está falando, além da reserva de valor, o que, para você que pensa no investimento de moeda, Sim. entenda que além da reserva de valor, e veja se faz Sim. sentido, o imóvel atua com a principal lei do mercado. Sim. Oferta e procura. Uhum. É escasso. Correto. O imóvel é escasso. O imóvel é escasso. A casa que você Claro. construiu no condomínio Sim. é só ela. Uhum. Vamos falar em lançamento? Cara, talvez sejam iguais naquele primeiro período, mas depois é tudo diferente. Diferente. E ele é escasso. E a terra uma hora vai acabar. Por Sim. exemplo, dentro de um condomínio, quando você constrói, você mora dentro de um condomínio, eu moro dentro de outro. Por que ali vai... A tendência ali é valorizar mais? Porque é escasso. Sim. É só 30 lotes, é só 200 lotes. Igual é no meu, é igual 600 lotes. Sim. Mas é só 600. Uhum. Diferente dos outros mercados financeiros, que, cara, você pode comprar e vender a qualquer momento e O não é imóvel, escasso. o imóvel ele tem uma digital, né? Exato. Até tem um vídeo gravado sobre isso no Instagram que a digital do imóvel é a localização dele. Ponto. Então não tem nenhum zero imóvel igual ao outro. Até apartamento, um andar é diferente, subiu ali, subiu a tabela. Exato. Então, E aí depois diferente de mesmo. pronto, cada um com as suas particularidades que não tem igual. Aí você pega 2 apartamentos iguais no mesmo andar, que esse apartamento que é muito mais top que o outro, porque fez um projeto de design de interiores, fez uma iluminação bacana. O cara usou decoração a seu favor. Exatamente. É. Marquinhos, falando sobre as suas características de sucesso quanto à sua profissão, engenharia civil. Sim. Falando para o seu colega engenheiro, porque, cara, toda profissão tem os percalços, todas as profissões têm as suas áreas. A corretagem, por ter mais gente, talvez seja algo mais a se melhorar, mas na engenharia a gente já viu muitos casos também de coisas ruins. Sim, sim. Você, com o sucesso que você tem hoje no seu mercado, na engenharia, com a house, com a bagagem que você traz lá desde o seu pai, quais características de sucesso que você acredita que um engenheiro deve ter? Perfeito. Tipo, pô, Silvinho, fazendo assim o cara vai se dar bem. O que você traz de bagagem? É difícil resumir. Sim. Né? Assim, no meu caso, eu penso que, em primeiro lugar, é Deus, né? Sempre.
A gente não Massa, faz velho, nada. estamos alinhados A gente demais. não faz nada sem ele, né? Mas eu diria o seguinte: é uma pessoa que não sabe vender, em qualquer profissão, né, ele não prospera. Né? Então, um grande erro que eu vejo dos profissionais de engenharia é focar exatamente na solução ali, do detalhe e tal. Mas, cara, me vende a sua solução. Sabe assim, se conecta com as pessoas. Porque sem esses relacionamentos que eu construí, sem esse network, sem saber depender de outros profissionais e respeitar os demais profissionais, cara, assim, eu aprendi a adquirir um respeito muito grande por essa seara de pessoas que a gente tem no mercado imobiliário. Design de interiores, arquitetos, engenheiros eletricistas, paisagista. Cara, paisagismo é uma coisa maravilhosa. Cara, muda a casa. Pode mudar tudo. Eu tive recentemente lá no Cidade Matarazzo, em São Paulo, cara, aquilo é um paraíso, cheio de verde, cheio de coisas. Então, eu diria justamente isso. Aprenda a vender o seu trabalho, aprenda a se conectar com pessoas e a depender também justamente dessas soluções que as pessoas oferecem. Porque tem gente que quer ser muito independente, Silvio. Tem pessoas que falam assim, cara, meu trabalho é o meu trabalho e é só o que eu faço, é só eu que sei fazer. Cara, não, velho. Eu gosto muito de me conectar com outros construtores. Tem gente que não gosta. Faz total sentido. Tem gente que não gosta. Fala assim, não, o construtor é meu concorrente. Cara, que nada, velho. Tem 1 milhão de obras para ser feita aí na cidade. Né? Eu tô aqui para fazer as minhas. E ele tá ali para fazer as deles. E eu tenho café lá no escritório e vou também no escritório com outros construtores. E a gente começa a compartilhar as dores. A gente começa a discutir, cara, tô investindo num software novo aqui, você já usou? Cara, já usei. Então você está compartilhando e trocando experiências com pessoas. E por último, eu conversaria com pessoas mais velhas. Pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm uma carreira mais consolidada, porque essas pessoas têm uma experiência, cara, que não tem preço. Uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida é parar para escutar pessoas que estão na minha frente. Se eu não tivesse parado para escutar essas pessoas que têm mais experiência do que eu, cara, investidor, construtor, N pessoas, cara. Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de bagagem que você, para, senta, escuta um pouquinho. Opa. Porque aquilo ali não tem preço. Aquele cara já passou por percalços da vida. Talvez vai te ajudar, né? Que você fala assim, cara, eu não preciso cair nesse buraco, não. Esse cara me indicou um caminho aqui que é muito melhor. Esse cara já teve ali uma experiência agregada que ele pode te passar, cara, isso não tem preço. Entende? Eu acho que essa é a minha última dica que eu daria aí para um profissional de engenharia. Então, assim, vamos lá. Deus acima de tudo. Sim. Ponto, base, junto com família, é fundamental. Sim. E aí você falou, saber vender. Saber fazer network. Escutar os mais velhos. Saber escutar pessoas que têm mais experiência. Cara, se a gente pegar essa trinca, dá certo pra tudo. Pra tudo. Pra qualquer profissão. Pra qualquer profissão. Porque o cara que não sabe vender, ele não começa. Ele nem sai do lugar, né? Não sabe, não tem. É o que acontece muito com as profissões técnicas, né? Correto. Que a sua profissão é uma profissão técnica. Sim. Que se você não passar por uma faculdade, você vai cair naquela seara que você falou da informabilidade. Uhum. E tem pra caramba. Tem. Quando você fala isso, Marquinhos, por que eu te pedi até uma ajuda? Claro. Que tá dentro da minha palestra que eu vou fazer sábado em São Paulo. Okay. Eu preciso realmente desse fato. Porque eu tô levando um fato meu. Só que eu preciso de vocês para gerar consciência para o nosso mundo. Sim. Simon Sinek tem um livro que não tá aqui, mas tá lá em casa, que é o Infinite Game. O jogo infinito. Meu irmão, esse Simon Sinek começa pelo porquê, encontra o seu porquê. Esses dois eu li. Cara, o jogo infinito, brother, ele fala da não concorrência. Da ideia de todos fazermos por um jogo infinito que vai ficar para as gerações dos nossos filhos e da nossa profissão. E aí, quando ele fala isso, cara, é onde que eu vejo do nosso mundo. Que a gente precisa se ajudar. Entrando nisso, falando que você comentou que 80% da construção, você analisou em 2011, era na informalidade. Você analisou que teria um vasto mercado. Oceano Azul. Tá aí também, ali. Sim. Oceano Azul.
E no meu mercado, cara, analisado por grandes projetos, por grandes renomes, como o Cresce, Sim. como eu esqueci o nome da outra instituição. Analisaram, olha que massa, isso é de agora, tá? Sim. Apenas 40% das transações imobiliárias passam por corretores. Olha aí. Isso é um dado muito relevante. É assustador. Sim. A culpa é do corretor. Uhum. Uma das culpas Claro, é do claro. corretor. Pela falta de profissionalismo. Sim. E isso, cara, não é só o corretor que perde, meu irmão. Não é só o corretor Não. que perde. Porque o corretor Vamos pensar o corretor que está vendendo lote. Uhum. Eu vou te indicar Sim. que eu posso indicar um arquiteto, Uhum. que eu posso indicar um paisagista. Por que eu falo, Marquinhos? Até as casas prontas, vamos lá. Sim. Se eu tenho o poder de negociar uma casa de 3, 4, 5 milhões, Uhum. ninguém faz um negócio com qualquer um nesse valor, concorda? Não. De fato. E o meu poder de confiança com esse cara, Uhum. eu viro referência. Da mesma forma que você vira referência pra esse cara lá da Nicomedes, cara. Exato. Acabou, meu irmão. Você é a referência do cara pro resto da vida, concorda? Sim. E quando a gente fala que 60% das transações não passam por um profissional habilitado para Sim. fazer, a gente deixa, cara, a informalidade tomar conta e quem tá Sim. perdendo somos nós, profissionais. Correto. Por isso que eu preciso, depois que você me passa, eu vim, cara, de 80 passou pra, sei lá. Vou te passar o dado. Eu queria saber para me dado, levar, Aham. para mostrar pro pessoal que eu sei que muitos construtores, muitos engenheiros Sim. pulam o corretor. Beleza, Sim. tá tudo bem, eu entendo. Mas a gente tá jogando contra o nosso próprio... A nossa própria retroalimentação que você comentou da engenharia. Sim, sim. Isso é um dado muito relevante, Silvio, assim, eu vou fazer um comentário sobre isso no seguinte sentido. Isso é um dado que demonstra a falta de profissionalismo do nosso mercado. Ponto. Ok? Então, Total. assim, não se fala lá, por exemplo, eu vou voltar para o mercado americano. Cara, não se fala em você fazer uma venda lá direta. Cara, você tem um corretor de compra, um corretor de venda, e isso é um mercado tão natural quanto você ir no médico. Isso é tão normal quando você fala assim, cara, eu vou chamar um broker, uma pessoa que vai me assessorar, Ponto. que é um especialista, que vai avaliar minha casa, que vai me dar toda a assistência. Cara, isso é um business. Só que o nosso mercado ainda não é tão profissional assim. E aí, assim, falando um pouco agora dos profissionais aqui, nossos mesmos, são poucas as pessoas, Silvio, que procuram se especializar. Exato. São poucas as pessoas que procuram ser o melhor profissional. Por quê? Você falou isso no seu primeiro podcast. O médico está sempre estudando. O advogado tem que estar sempre se atualizando, as leis estão mudando. Eu, como engenheiro, eu nunca paro de estudar. Meu hobby em casa, final de semana, quando eu tenho tempo, é estudar sobre engenharia. Eu amo isso, cara. Assim, é legal ver as coisas, as novidades. Mas o corretor de imóveis, muitas vezes ele encara a profissão dele como se fosse uma coisa assim. Ah, deu certo, deu. Vendeu. Exato. Como se diz, o dia que o cara quiser vir aqui comprar, Eu tô se aqui. ele quiser, eu tô aqui. Mas não. E aí, pensando nisso, isso aconteceu comigo umas 8 vezes, de forma, cara, totalmente informal, onde as pessoas me procuravam por causa de todo esse background aí, de alto padrão e tudo mais. Conhecimento que você tem. Amigos que eu tenho aí do setor imobiliário, a pessoa fala assim, cara, você pode me dar uma ajuda? Pode me ajudar? Porque eu não sei nada. Eu entrei nesse mercado aqui e geralmente esse é o padrão, né? Sim. A pessoa vem de outro mercado, normal, e fala assim, cara, mas eu não entendo. Então, assim, como que você não vende sem assessorar a venda, Sim. sem saber o que você está vendendo, sem conhecer seu produto? Sim. E a partir disso nasceu uma mentoria que eu tenho individual. Que massa, eu tô fazendo ela de forma individual. E aí eu falei, cara, eu vou fazer disso um business aqui. Eu só tô fazendo poucas pessoas por enquanto, mas para assessorar essas pessoas. Então eu ensino o produto. Legal, cara. Aí eu tô dando noções de engenharia, noções de arquitetura, alto padrão, noções de construção, ensino o cara a não falar pilastra. Né, assim. Então, Sim. Por quê? Porque o corretor que domina o que ele está vendendo, na hora da venda, você tem uma chance muito maior de fechar aquela venda. E eu vou te falar, a gente já conversou sobre isso. Sim. Eu achei fantástico esse projeto seu. Eu acho que tem mercado, é natural, é necessário o corretor entender sobre isso.
no meu ponto de vista, não é só isso que faz vender, mas Claro. isso te dá uma bagagem. É um dos pontos, né? Mas, Marquinhos, isso aí te dá uma bagagem de algo que talvez falte para o corretor. Sim. Confiança. Confiança. Sabe sem por quê, dúvida. Marquinhos? Mesmo que o cara não me pergunte, eu tenho que ter um mínimo de entendimento. Se eu imagino que ele vai me perguntar, começa a suar, tremer e perca a venda. É interessante assim, Sacou? porque exatamente, naquele momento, se o corretor está ali, o corretor profissional imobiliário, ele está ali apresentando o imóvel, muitas vezes ele fica naquele básico, aqui é isso, aqui é aquilo, tal, a construtora pensou dessa forma. Mas você fazer uma apresentação ensinada, uma apresentação Do com produto. maestria do produto, do que você está vendendo. A gente tem lá um dos corretores aí, a maioria das pessoas deve conhecer, Augusto Braga, trabalha com alto padrão lá em São Paulo. É diferente, por quê? Porque o cara apresenta e a venda dele está no detalhe. Além de todo, né? O cara tem todo ali um investimento, um relacionamento, um network. Mas quando você vai lá, o seu cliente precisa saber, o corretor precisa saber confiança, ele precisa sentir confiança em você. Sim. E aí, quando o seu cliente, isso aconteceu várias vezes, eu já vi isso acontecer, eu já ajudei a vender vários imóveis. Quando o cliente chega e ele sente confiança, cara, ele fala assim, nossa, mas eu não tinha visto isso, que detalhe interessante. E aí o corretor começa a falar das propriedades, né, físicas do material, propriedade de isolamento acústico, qual que é o tipo de granito, de pedra que ele está ali, se é pedra, se é quartzo, se é mármore, todo tipo de material, o porquê que aquele material foi instalado ali, qual que é o fornecedor daquele material. A sua venda é muito mais rica. Sim, a sua apresentação cara. é muito mais nobre. Sim, pra mim, analisando isso tudo agora, pensando, cara, faz muito sentido. Para você que entende do mercado imobiliário, vamos falar, né? Do mercado de corretagem. Sim, mercado de corretagem. Isso não vai fazer você dar um boom, mas é muito importante entender os detalhes. Sim. Porque assim, Marquinhos, é uma coisa que eu falo sobre na apresentação do imóvel. Sim, Eu até comentei isso com você. você falou. Quando eu entrei no mercado, falaram pra mim, cara, você tem que saber detalhe, 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 detalhe. Eu fiquei preocupado, cara. Falei, puta, velho, tô entrando agora, Nem sempre, não vou exato. vender. Mas, naquilo que você falou de escutar os mais velhos, a gente tem que trazer na hora da venda. Que a venda consultiva, ela não é para todos os clientes. É para o cliente mais analítico, Exato. que quer entender, que quer analisar. No momento de visita de um imóvel de alto padrão, de médio padrão, que é o que eu trabalho muito no alto padrão, cara, deixa o cara aí. Só que uma hora ele vai perguntar. Sim. E se você não... Se você titubear, o cara perde a confiança. Você se sente inseguro, né? Então... E eu falo uma coisa, Marquinhos. Vender... A gente só vende uma coisa. Confiança, irmão. Sim. Ninguém compra de quem desconfia. Ninguém... Você tá construindo uma relação ali. É uma relação, cara. E eu falo uma outra coisa, cara. Quando você compra um imóvel, você não tá comprando um tênis, meu irmão. Não. Você tá comprando um projeto da sua vida. A média brasileira, né? É 1,3 imóveis, 1,3 né? imóvel. Brasileiro. Pela vida, né? Pela você imagina. vida, cara. É uma venda muito trabalhada. Caramba, velho. Então, assim, analise. Essa mentoria que o Marquinhos tá dando, pra você que pensa em se especializar, faz todo sentido, porque nós estamos conversando com um cara que entende de arquitetura, de engenharia, entende de venda. O pai dele tá fazendo um livro sobre vendas. Então, o cara tem uma cancha que vai fazer todo sentido. O Marquinhos, de uma certa forma, ele vai te ensinar a vender da forma... Vender melhor. Vender melhor. forma te dá dele, mais segurança na hora da venda. Exato, porque é aquilo que eu te falei. Não necessariamente você tem que falar tudo. Eu não falo nada. Sim. Eu só escuto. Mas na hora de falar, meu irmão, se eu explicar pra ele o porquê daquele mármore naquele local, pô, o cara vai falar assim, opa. É diferente. É diferente. Você se torna referência. É uma leitura, né? O corretor tem que saber, no mínimo, né? Se eu ia assim, concluindo o raciocínio, os corretores que se especializam, isso que eu tô falando é um dos pilares, né? Sim. Para o corretor ali ter mais garantia, segurança, né? Na hora da venda. Segurança te traz autoconfiança. Traz autoconfiança, né? O seu cliente você pode gerar uma conexão maior com o seu cliente, você pode saber explicar melhor os aspectos de arquitetura ali. A maioria dos corretores às vezes passa batido por isso e às vezes acaba vendendo também. Sim. Né? Sim. Mas isso é um plus. Então, mas voltando ao ponto, o corretor precisa se especializar para vender.
A cada dia. Porque imóvel, cara, é uma coisa que muda todo dia. O que está vindo de tecnologia agora embarcada nos prédios, de sustentabilidade, de eletricidade, inteligência artificial, uma série de coisas. Eu fui conhecer também lá em São Paulo, aproveitei essa visita, um cliente nosso, ele tem um apartamento naquele Cirela by Pininfarina. É um prédio que a Cirela fez uma collab com o escritório de design da Itália, Pininfarina, que desenha Ferrari, desenha Lamborghini. Caramba, então, isso é uma tendência natural hoje que está tendo. de conexão entre marcas. De construções. Miami hoje é um polo disso. Tem um prédio da Bentley, o prédio da Mercedes, prédio da Bugatti. Então, está tendo uma collab entre as construtoras e marcas marca de grandes. carro. Prédio da Porsche. Que vai ter, né? Porsche está vindo para Uberlândia. Exatamente. Então, assim, o corretor precisa se atualizar. Fala assim, o que é isso? O que está tendo? Prédio de carro? Como assim? Então, você precisa ir lá estudar, cara. Então, eu tenho essa curiosidade dentro de mim, porque eu falo, cara, eu preciso conhecer o que eu trabalho, o produto que eu trabalho. Porque se eu não estiver dentro das tendências, às vezes o meu cliente passa na conversa e fala assim, o prédio, sei o que, eu vou ficar igual um bobo ali. Uai, não tô sabendo, não. O cara vai falar, bicho, esse cara não sabe trabalhar, não. Ele não sabe nem as notícias do mercado. Exato. Interessante, né? Demais. E assim, Marquinhos, entrando, falando dessa seara do broker americano, Sim. Cara, é cultura e a culpa é do corretor. Sim. A culpa é do mal profissional que nós temos aqui. Eu não fico feliz por isso. A minha ideia com a moeda imobiliária é ajudar o corretor. Até no podcast que você assistiu lá o primeiro, eu falo que esse programa, esse canal, não é para o corretor, mas o corretor profissional inteligente, ele vai entender de pegar uma sacada do Marquinhos e virar pro cliente e falar, cara, escuta esse cara. O cara tá passando uma informação real. Sim. De profissionais que têm resultado. Exato. Então, a ideia aqui, cara, é mostrar que o profissional com o profissional dá um match muito interessante e nós tiramos de lado o jeitinho brasileiro, a informalidade, que, cara, trouxe nós até aqui, mas passou, cara. Passou. Você falou, cara, o broker americano está anos-luz na nossa frente e está, mas eu costumo ver o copo meio cheio. Sim. Nós temos grande oportunidade, igual você enxergou os 80%. É isso aí. Isso aqui que você está fazendo, Silvio, é um grande passo. Justamente em prol dessa profissionalização do nosso mercado. Porque os clientes que estão te assistindo, as pessoas, os caras vão começar a se despertar para isso, escutando aqui o que nós estamos falando e vários outros convidados de peso que você já teve aqui. Cara, escutar seu pai, escutar um Fernando Apolo, Fernando Apolo, pessoal, e vai começar a olhar e falar assim, cara, que legal, velho, esse pessoal aí trabalha de forma profissional. Os caras têm dados, os caras têm números. Não é só aquele negócio, você quer comprar, você quer, sabe? Exato. Vamos sair disso. Cara. Então, esse projeto que você está fazendo aqui é maravilhoso justamente em prol disso, dessa profissionalização do nosso mercado, né? Cara, eu busco isso. A ideia do Moeda, já falei e vou ficar repetindo sempre, é a junção do nosso mundo imobiliário para fazermos negócios entre profissionais. Sim. Que isso vai alavancar o seu mercado, o meu mercado, o mercado paisagista, o mercado os mercados, cara, Marquinhos, eu busquei esses dados esses dias. Cara, imagina o quanto de mercado indireto que não depende do imóvel, cara. É uma cadeia gigante de profissional indiretamente. Cara, indiretamente, meu irmão. É gigantesco. O cara foi pôr vidro fumê nos meus vidros da minha casa, cara. Se não tivesse imóvel, o cara não tava trabalhando. Vidro, esquadria, alumínio, a cadeia produtiva é gigante. O filme. Não, ele foi pôr o filme no meu vidro. Sim. O cara trabalha com filme, trabalha no imóvel. Então, assim, se a gente for pegar detalhe, é muita coisa que a gente pode ajudar os profissionais da área. Então, cara, eu tô entusiasta. Igual eu vi você falando que você se encontrou no seu mundo. Eu sou vendedor, eu busco estudar, eu treino, eu leio, eu acordo cedo para fazer minhas meditações e meus estudos nesse tanto de livro que você vê aqui. Eu me considero um vendedor profissional e tô trazendo isso para corretagem. E eu quero trabalhar só com gente que tem a profissão como você disse que se encontrou e eu me encontrei na corretagem, cara. E eu acho muito massa isso de poder ajudar o meu mercado, porque
jogo infinito é esse, velho. Sim. O meu concorrente tem que ser melhor que eu. Uhum. Que se ele for melhor que eu, meu irmão, eu vou ter que correr. É isso aí. Conversando hoje com o Fernando da Polo lá, ele falou assim, Silvinho, se não tivesse MyBroker, se não tivesse Arantes, se não tivesse Van, se não tivesse Focus, se não tivesse várias outras que eu tô esquecendo o nome Claro. aqui, eu não tinha faturado que eu faturei mês Ele não passado. teria que melhorar o jogo dele, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, estar ao lado de profissionais vai alavancar as nossas... os nossos resultados. Eu tenho certeza absoluta disso. E por isso que É eu isso aí. prezo por estar ao lado de pessoas que queiram fazer melhor do que eu. É isso aí. Cara, Bacana demais. pra gente finalizar, Marquinhos, tem Sim. uma pergunta que eu faço pra todos aqui. É uma pergunta que eu escuto de todos os meus clientes. E aqui eu vou falar com um profissional. Então eu gostaria que você escutasse da voz dele. Eu tenho as minhas opiniões, mas quero escutar o Marcos Demarque. Ah, E essa bolha imobiliária, meu irmão? Qual Que dia bolha? que vai chegar? qual bolha? Só se for a bolha de sabão, né? Assim, se o movimento... o Você pessoal... sabe o que eu tô te perguntando? E todo mundo me pergunta isso, Marquinhos. Sim. E esse tanto de trem, falando Cara, no mineirês. eu sou um cara... eu sou um cara muito dos dados, né? Você teve aqui o Marco Melo, meu xará, né? Marquinhos. Cara, assim, vamos para os dados. Vamos para os dados de demanda real. Se você pegar cidades aqui, vou citar o exemplo aqui de Tuiutaba. Isso é dado público, tá? Cidade de Tuiutaba encolheu. Qualquer um busca. Você encolheu. E a cidade de Uberlândia, você pega o que está produzindo de novos imóveis e o que está chegando de pessoas aqui, cara, é muito compatível e está faltando. Tanto é que vai buscar um apartamento para você alugar hoje aqui nessa região Zona Sul, que vai achar um apartamento bom. Eu tive um amigo meu agora que foi alugar um apartamento e falou para mim, cara, eu tive que pegar no laço. Tinha um cara na minha frente, eu falei com a mulher, não, peraí, eu fui lá, já tinha visto, reserva, enfim. Essa demanda, ela não vai parar. Falando de Uberlândia, ok? Isso aqui, o que aconteceu? Uberlândia é uma cidade que ninguém segura mais. Exato. Uberlândia, eu já escutei isso de algumas pessoas, Uberlândia é uma Goiânia de 15 anos atrás. E Uberlândia é uma BH de 20 anos atrás. É isso aí. Ok? Então, o nível de crescimento, de impulsionamento que nós estamos aqui nessa cidade, ninguém para mais. Então, quem pergunta de bolha imobiliária é justamente porque não consegue ver. E, mais uma vez, várias pessoas vieram, várias empresas e vários grupos vieram para essa cidade de Uberlândia. Você pode pegar pessoas de fora, enquanto que as de dentro não estavam acreditando. O uberlandense tem uma característica meio peculiar, que ele fica sempre duvidando. Sempre duvidando. Meu amigo, chega o outro que está de fora e rapidamente O berlandino pega seu toma mercado. conta. Pega seu mercado. Grupos de supermercado. Sim. Tem um monte de grupo aqui de Uberlândia que estava aí rodando. Veio os grupos de fora e fez o quê? Tomou conta do mercado. Então, assim, não espere virar bolha para você investir. Comece a investir agora. Não duvide do mercado de Uberlândia. Eu coloco aqui como se diz, meu nome aqui no jogo aqui. Mas não duvide de Uberlândia e não duvide do nosso mercado aqui. Porque isso aqui ninguém segura. Agora, confie sempre num profissional imobiliário para você fazer um bom investimento. Exato. Ok? Porque existem maus investimentos também, viu, Silvio? Total. No nosso mercado é um mercado como qualquer outro. A moeda imobiliária, ela é mal investida quando você não tem assessoria certa. Claro, porque às vezes a pessoa fez uma má aquisição e quer pôr a culpa no mercado e fala, porque tá em bolha, eu paguei caro, não sei o quê, não vendo. Cara, você comprou certo? Você foi bem assessorado por um profissional? Exatamente. É diferente. Total, entendeu? cara. Eu preciso entender o que o cara quer, o que o cara busca, aonde e o porquê. Exato. O que você quer fazer? Eu quero renda. Não, beleza. Então não é aqui. Não, eu quero liquidez rápida. Não, então sai fora do lançamento. Busca algo aqui, vamos pensar num retrofit, para pensar em algo. Então, quando você... É aquilo, Marquinhos. A moeda, ela é forte. Sim. Mas ela pode te causar prejuízos quando você não escuta a pessoa certa. Escuta. Quando você vai numa saúde, você fala assim, cara, eu quero ir no endócrino, eu quero ir no nutricionista. Você não vai na melhor pessoa que você acha, assim? Isso, velho. Você pega uma pessoa de referência, você vai lá, olha lá o Instagram do cara, você fala assim, nossa, que legal, cara. Esse cara trouxe X, Y resultado para essas pessoas. Por que no mercado imobiliário não é assim? Exato. Por que você não procura um cara especializado na hora de você investir e fala assim, nossa, que legal, esse cara ajudou fulano, ciclano, beltrano a fazer um excelente investimento. Exato. E é assim, igual qualquer outro mercado. Procura pessoa especializada. Exatamente. Marquinhos, cara,
Que podcast legal, velho. Que Bacana. bate-papo. Obrigado. Obrigado você. Tem mais alguma coisa que você queira deixar de recado para o nosso público? O que você pensa? Como que tá? O que você acha? O que você achou do podcast? Maravilhoso. Isso aqui é um espaço, né, Silvio, que, mais uma vez, conforme eu te falei, né, é um espaço que você está transformando, ajudando a transformar para melhor o nosso mercado de imobiliário, né? Nessa moeda imobiliária, né? Ajudar as pessoas a investirem melhor, né? As pessoas que estão vindo aqui é só nome de peso, né? Então, assim, pessoal, acompanha o podcast aí. Eu tô acompanhando todos que estão saindo aí, justamente porque eu tô aprendendo muito. Então, assim, eu gosto disso. Obrigado cara, mais uma vez pelo espaço. É um caminho que eu quero deixar claro aqui para você, Marquinhos. Moeda Imobiliária, o canal podcast é seu. Silvinho, tô com uma ideia assim, assim, assim. Vou te dar um exemplo. Marquinhos, Marco Melo, Sei. da área. É um parceiro nosso aqui. Gente fina. Fizemos podcast junto e ele deu a ideia da gente fazer com os meninos da WCC. Legal. Cara, um podcast muito massa. Foi muito legal, eu vi. Então, assim, Marquinhos, Silvinho, pensei isso. Igual a gente já tá pensando, você e seu pai. Cara, olha que dupla mais massa. Legal. Então, assim, quando tiver algo, cara, quando você quiser pensar em algo, quando você quiser, Silvinho, cara, tem espaço? É nosso. Perfeito. Isso aqui é do mundo imobiliário, é moeda porque não é do Silvinho, é nosso. Senão eu colocava aí Silvinho Cast. Então, assim, a moeda imobiliária é nossa. Te agradeço pela sua participação. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu demais. Pessoal, para você que achou legal, que achou importante as dicas, a mentoria que o Marquinhos deu aqui para nós, encaminhe esse podcast para alguém que possa fazer sentido. Para alguém que esteja começando nesse mundo imobiliário, né, Marquinhos? É isso aí. Se você achou legal, nós estamos aqui no Spotify e no YouTube. Encaminha para as pessoas que podem fazer a diferença esse podcast. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui nesses dois canais com a Moeda Imobiliária. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Marquinhos, valeu Obrigado. mais uma vez. Abraço. Obrigadão. Obrigado, Silvio. Abraço, pessoal.